Boa noite, queridos. Graça e paz, louvado seja o nome do Senhor. Estamos aqui juntos para mais uma transmissão da Igreja Evangélica Peniel, mais uma live. Que o Senhor te abençoe, te proteja, te guarde, que a sua boa mão te conduza, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, repouse sobre o teu ser, que a alegria do Senhor, que é a nossa força, possa habitar no nosso coração, que a sua glória, a sua graça, o seu renovo, a sua paz, a sua justiça venha sobre a nossa vida e que a sua boa mão, aleluia, nos alcance, trazendo transformação, libertação, vida, aleluia, intimidade do céu para a terra. Que o nosso coração esteja sensível à voz do Senhor, que os nossos lábios proclamem a sua palavra diariamente, que possamos ser, acima de todas as coisas, um testemunho vivo da glória de Deus, de uma glória que nos transforma, que nos liberta, que nos faz pessoas melhores. Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero já agradecer aos irmãos pelas orações, pela unidade da igreja nesse período de um mês que ficamos sem cultuar presencial, haja vista precisar haver uma intervenção de uma reforma no prédio, e nós louvamos a Deus, porque todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam ao Senhor e que são chamados segundo o seu propósito. É com muita alegria que nos reunimos como igreja, como noiva de Cristo, como corpo do Senhor, para juntos nos fortalecermos uns aos outros. Desde já, a minha gratidão aos irmãos, aos queridos que têm nos ajudado, que têm se mantido na brecha, na vontade gloriosa e perfeita do Senhor. E fique certo, queridos, que vamos avançar. Pastora Joelma já manda um beijo às irmãs, a paz do Senhor aos irmãos. Ela nos auxilia na filmagem. Estamos saudosos dos irmãos, daquele contato visual que Deus ainda esta semana vai promover a sua igreja. Lembrando que domingo teremos celebração da Ceia do Senhor às 18 horas. E cremos que maior é aquele que está em nós do que quem está no mundo. Vamos orar, vamos à presença gloriosa do Senhor nosso Deus, Pai de amor, Pai de justiça, Pai de bondade, de fidelidade e de misericórdia. Nós te amamos, ó Senhor, nós glorificamos, nós bendizemos, nós exaltamos o teu nome, Pai. Tu és o nosso refúgio, tu és a nossa fortaleza, tu és o nosso porto seguro, tu és aquele, Pai, que faz nova todas as coisas, tu operas maravilhosamente, tu és um Deus de sinais, tu és um Deus de maravilhas, exaltado seja o teu nome. Obrigado, meu Deus, pelo perdão, pelo derramar da sua graça, da sua glória sobre a nossa vida. Nos ajuda, Senhor, nos faz pessoas melhores, transforma o nosso coração num coração segundo a tua vontade perfeita. Obrigado, Pai. Obrigado por cada ouvinte da tua palavra, pela vida de cada irmão que está ao vivo e aqueles que vamos ouvir. Que a tua palavra encontre lugar no nosso coração para fazer aquilo que te é agradável, aquilo que é a tua vontade perfeita em nós. Perdoa os nossos pecados, os nossos erros. Perdoa, Pai, todo pecado consciente ou inconscientemente cometido, Pai. Nós te pedimos perdão. Queremos acertar. Queremos andar compromissados, aliançados com a tua vontade santa, porque maior é aquele que está em nós do que quem está no mundo. Nos ajuda, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nessa noite, ainda falando um pouco de fé, há um grande exemplo na Bíblia, e a Bíblia praticamente começa a sua abertura no primeiro livro das Sagradas Escrituras, o livro de Gênesis,
O capítulo de número 3, eu essa manhã acordei muito desejoso de falar sobre fé e continuarei a falar até o Espírito Santo dar o comando de dizer que está bom, pelo menos para esse primeiro momento, porque haja vista que é um assunto que jamais pode sair dos púlpitos. Salvação, vida transformada, vida de santidade. Precisamos falar sobre o pecado e também sobre a fé. E bendito seja o nome do Senhor, porque, queridos, todos aqueles que desejam estar numa caminhada vencedora em fé, precisam ter muito cuidado para que Satanás não te engane nessa jornada gloriosa que cada um de nós diuturnamente prosseguimos na presença do Deus Todo-Poderoso. Que a nossa vida seja um espelho para a glória de Deus. Que os nossos passos sejam passos firmados na rocha, que é o Senhor nosso Deus. Bendito seja o seu santo nome. Eu quero convidar você ou abrir ou acompanhar a leitura de Gênesis capítulo 3, dos versículos 1 ao 15. A palavra nos diz o seguinte: a serpente, ou seja, o diabo, ou Satanás, mais sagaz que todos os animais selváticos, ou seja, mais astuto, que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. É assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu-lhes a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis. Versículo 5: porque Deus sabe, ou seja, Deus tem um conhecimento, que é no dia em que dele comerdes, se vos abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. Vendo a mulher que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, e árvore desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu, e deu também ao seu marido, e ele comeu. Abriram-se então os olhos de ambos, e percebendo que estavam nus, cozeram folhas de figueira e fizeram cintas para si. Quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. E chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Perguntou-lhes Deus: quem te fez saber que estavas nu? Comeste da árvore que te ordenei? Deus está dizendo que pessoalmente o comando saiu dos meus lábios, que não comesses. Então disse o homem: a mulher que me destes por esposa, ela me deu da árvore e eu comi. Disse o Senhor Deus à mulher: que é isso que fizestes? Respondeu a mulher: a serpente me enganou e eu comi. Então disse o Senhor Deus à serpente: visto que isto fizestes, maldita és entre todos os animais domésticos e entre todos os animais selváticos. Rastejarás sobre o teu ventre e comerás pó todos os dias da tua vida. Porém, inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Queridos, não tente andar
na caminhada da fé, com a palavra de Deus liberada para a sua vida, sofrendo você a influência direta do diabo. E pior, você ouvindo, dando crédito e andando nos ensinos, na influência devastadora de Satanás. Queridos, a Bíblia expressa que as más conversações, as más companhias, elas corrompem. Não tem como você ser bem-sucedido na sua jornada de fé, na sua jornada espiritual, ou em qualquer coisa que você fizer na sua vida, se você está recebendo a influência contrária de alguém, que foi enviado para te tirar do propósito, para te tirar do alvo que você tanto almeja conquistar, apesar desse fogo parecer muitas vezes um fogo amigo, um conselho bom, uma pessoa que se aproximou para ajudar. Há um dito popular que diz que nem tudo que brilha é ouro. Nós precisamos ter cuidado, queridos. Porque uma vez que você se impregna ou dá ouvidos a algo que procede do coração do diabo, você vai ter problemas. Você vai ter muita luta para passar, que não é a vontade de Deus revelada. É quando o nosso coração começa a viver as consequências de uma palavra, de um aconselhamento, de uma influência externa que se aproxima de mansinho e tenta conquistar lugar no nosso coração. Quantas coisas já perdemos na vida, na trajetória de fé, quantos lugares deixamos, quantas posições que Deus nos estabeleceu, mas por conta da nossa precipitação pelo sucesso, por conta da nossa precipitação para viver coisas que a nossa carne, o nosso ego, o nosso eu deseja viver, nós acabamos atrapalhando e muito o processo, os propósitos de Deus na minha e na sua vida. Queridos, é muito perigoso quando você dá e cria na jornada de fé, na caminhada influenciada pela palavra de Deus na sua vida, quando você permite que o diabo ele traga algum tipo de sugestão para que você, às vezes que quer ouvir isso, e na maioria das vezes gostamos de ouvir conselhos bons, e acabamos nos embriagando com palavras devastadoras, destruidoras, e isso traz ruína, traz consequências amargas para a vida de todo aquele que quer ser um campeão, um vencedor de Cristo. Em primeiro lugar, eu entendo que o diabo fará de tudo para trazer confusão na palavra que o Senhor Deus liberou para que andássemos nela, tentando de todas as formas roubar a palavra liberada, semeada no meu e no seu coração. Vejam o que o diabo diz a Eva no versículo 1 de Gênesis 3. Mas a serpente, mais sagaz que todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher, fala com Eva, é assim que Deus disse, não comereis de toda árvore do jardim? Querido, só pelo fato de Satanás falar com Eva, já é uma situação preocupante. Nesses últimos tempos, Satanás tem falado com muitas pessoas, e muita gente não consegue discernir se é voz de Deus ou se não é. Sabe por quê? Porque vivemos uma vida espiritual de baixa qualidade. Gastamos mais tempos pelas coisas que são do interesse pessoal nosso, do nosso interesse terreno, do que pelas coisas celestiais. Quando
Quantas vezes você trabalha para que seu nome fique em evidência? Quantas vezes você busca de todas as formas vitrine, aparecer para que as pessoas estejam com o teu nome, com aquilo que você faz nos seus lábios? Queridos, Deus nunca precisou que ninguém fizesse nada diferente da vontade dele para que essas pessoas pudessem ser promovidas, porque todos que tentaram fazer isso se arrebentaram. Aleluia! Não foi para frente, não funcionou. Nós precisamos aprender a descansar na palavra de Deus. Se você quer ser alguém bem-sucedido na sua vida, na sua jornada de fé, você precisa aprender a se submeter à voz de Deus e ter muito cuidado com a confusão do diabo, porque Satanás é um ladrão de palavra. Satanás, ele vai entrar para roubar aquilo que Deus colocou no seu coração, e quando ele entra, ele vai causar uma devastação terrível a você. Ele vai, muitas vezes, com a sua influência da sua palavra enganadora, ele vai marcar de forma contrária e terrível a história nossa, muitas vezes para sempre. E felizes são aqueles que ainda têm a oportunidade de ir aos pés do Senhor e lhe pedir perdão. Bendito seja o nome do Senhor. Quantas pessoas começaram bem a jornada da fé? Lembre-se que mais importante do que começar uma jornada é concluí-la, é cruzar a linha de chegada. Que Deus nessa noite abra o nosso entendimento para um conselho tão poderoso. Segundo lugar, amados, na caminhada da fé é necessário ter cuidado para não cairmos nos laços do diabo. Sabe por quê? Porque no versículo 2 diz que Eva responde ao diabo. Eva fala com Satanás. Eva, ela não se posiciona. Queridos, muita gente está arruinando o seu ministério, o seu chamado, por causa de rebelião contra a vontade gloriosa do Senhor. O caminho da fé tem um degrau chamado paciência que precisamos passar por ele. A paciência é um atributo da fé. Abraão espera em fé 25 anos. Moisés, aleluia, ele fica 40 anos sendo um serviçal do seu sogro, mesmo tendo visto a sarça ardente, mesmo Deus tendo falado com ele na sarça. Ele não sai sem receber o treinamento, sem receber a habilitação do céu para fazer as coisas de Deus. Moisés não conduziria ninguém a lugar nenhum se ele não fosse primeiro experimentado na jornada da fé. Bendito seja o nome do Senhor. E quantos de nós, queridos, queremos avançar a jornada da fé do nosso jeito? O caminho da fé é um caminho que você não domina, mas é um caminho que a cada passo Deus vai te conduzindo nele, vai te ensinando. Diz o Salmo 25, aquele que teme ao Senhor, o Senhor lhe mostrará o caminho que deve andar, o caminho que deve escolher. Louvado seja o nome do Senhor. Os teus fracassos são resultado das tuas escolhas erradas, dessa influência errada, muitas vezes do diabo, uma influência maligna, uma influência nociva, destruidora, que muitas vezes parece ser um conselho bom, parece ser algo bom para a tua vida, mas vai trazer ruína e fracasso. Salomão fala em Provérbios, há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu final são caminhos de morte e de destruição. Que Deus tenha misericórdia de nós. Quem sabe a morte no teu casamento, a morte na tua família, a morte na tua vida espiritual, a morte nas tuas finanças, a morte nos teus sonhos, porque você vacila. Você não segura a palavra de Deus. Por que, pastor, o tempo está passando? Meu irmão, pouco importa o tempo. Você prefere um Boaz na tua vida? Você prefere uma Ruth na sua vida? Quem você prefere? Alguém separado por Deus para a tua vida? Ou esse Zé Ninguém, essa não faz nada da vida, entrar no teu caminho, vai te arrebentar, meu irmão.
vai destruir a sua vida, minha irmã. A palavra diz que devemos esperar com paciência no Senhor. Salmo 40 diz isso. Aleluia! Eva responde ao diabo. Quem sabe você está respondendo ao diabo. Ele libera a palavra, a influência dele, ele arma o laço dele, e agora você está respondendo a Satanás. Com um comportamento inapropriado. Às vezes, falando mal das pessoas, julgando, desobedecendo a sua liderança espiritual, não honrando quem está cuidando de você espiritualmente. E você quer sucesso. Satanás ensina a Eva a desonrar a Deus. E quem entra no caminho da desonra não caminha no caminho da fé, porque desonra é um atributo do diabo. Pare de se rebelar contra a vontade de Deus na sua vida. Aquilo que é tratado com o céu deve ser honrado por mim e por você. Bendito seja o nome do Senhor. Estamos vivendo uma igreja rebelde nos últimos tempos. Eu falo a igreja geral, a igreja que não quer mais caminhar sobre a influência da palavra, a igreja que não quer andar sobre a influência do Espírito. Sabe por quê? Porque são sabedores demais, é gente que sabe demais, é gente que não precisa ser mais ensinados. Enquanto Tiago disse, aos humildes ele dá da sua graça, mas aos soberbos ele trata de longe. Aleluia! Terceira coisa, o diabo sempre vai sugerir uma nova alternativa para o nosso entendimento na palavra que Deus nos liberou. O Senhor disse, leia a minha palavra e nela medite dia e noite. Mas você às vezes, não entendi uma palavra. Aí você vai procurar um conselho de alguém e o diabo diz, sim, era tudo que eu queria para destruir você. Além de você ter preguiça espiritual de buscar em Deus a resposta, o que Deus quer trazer, a revelação que aquela palavra é para a tua vida, muitas vezes você procura a pessoa errada. Você vai buscar o conselho em alguém que não tem uma qualidade de vida espiritual agradável na presença de Deus. E você se arrepende. Você escuta algo torcido, às vezes algo influenciado pela natureza humana, às vezes é o próprio diabo usando a pessoa. Não subestime Satanás. Jesus tinha um discípulo por nome de Judas. E Judas enche o coração de Satanás para entregar Jesus. Judas usa a boca de Pedro para falar com Jesus. Tenha cuidado. Aqui nessa história, o diabo usou a boca de uma serpente para falar com Eva. Às vezes é um amigo teu, é um vizinho, é um parente, é alguém na igreja que não tem essa qualidade de vida espiritual toda e está influenciando você. Você deve procurar a sua liderança, aos seus líderes, alguém de uma qualidade de vida espiritual sadia. Você vai procurar alguém, às vezes está totalmente fora do contexto da vontade de Deus. E quanto mais você se afasta de amizades de qualidade, de gente sadia na fé, mais Satanás vai enviar os mensageiros dele para te secar. Ele vai trabalhar para confundir você. Eva responde ao diabo, e no versículo 3 diz assim, mas do fruto da árvore, o diabo está dizendo para Eva, desculpa, Eva responde, do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Eva conhecia o comando de Deus, ela fala para o diabo a palavra de Deus. Mas muitas vezes, queridos, estamos falando da palavra de Deus sem autoridade. Olha, quando o diabo te atacar, usa a palavra. Experimenta usar a palavra de Deus sem autoridade para você ver o que é que vai acontecer. Ah, pastor, porque no nome de Jesus tudo vai acontecer. Será que vai, meu irmão? Não é somente usar o nome dele, não, mas é ter autoridade dada por ele. Aleluia! Para falar do nome dele.
Muitas pessoas podem chegar na igreja e dizer, porque o pastor Fábio, uma coisa é você falar no meu nome, e outra coisa é eu te dar autoridade para você falar por mim. Quando eu convido alguém para dirigir um culto na igreja, para pregar a palavra de Deus na igreja, eu estou liberando para aquele momento autoridade para aquela pessoa falar ao rebanho que eu pastoreio, que eu e a pastora Joelma estamos conduzindo. Mas se alguém lá, porque me fala no meu nome, quiser chegar naquele púlpito e que eu não autorizei, ele vai sair daquele lugar. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Para de andar a caminhada da fé, desleixado. Do que se queixa o homem, fala Jeremias, queixe-se cada um do seu próprio pecado. Jejuamos muito, querido, por coisas nesse planeta, por dinheiro, por saúde, por casamento, para Deus abrir porta de emprego, por negócio. Você tem orado para ser mais santo? Você tem orado para cada vez mais se afastar do pecado? Porque alguém de oração, queridos, não se conhece pelas palavras, não. Se conhece pela vida. Se conhece quando tem os embates de Satanás para te humilhar e você sai vencedor deles. Aí a gente sabe que alguém ora. Aí a gente sabe que alguém anda com a palavra. Aleluia! Deus é santo, meu irmão. Bendito seja o nome de Jesus. Uma quarta coisa que eu quero falar. Quando o diabo recebe liberdade para opinar na nossa vida, estamos correndo um sério risco espiritual. Versículo 4 diz: então a serpente disse à mulher: é certo que você não vai morrer. Olha aí o pecado. Olha o engano aí. Olha aí o contra-ataque contra a fé de Eva. Qual voz tem prevalecido na tua vida? O que Deus te liberou ou aquilo que você quer ouvir? Porque Deus disse para Eva: se você tocar ou se você comer, Deus disse tanto para Adão como para Eva: vocês vão morrer. Mas Eva, porque escolheu ouvir um conselho do diabo e pareceu bom ao coração dela, ela disse: Deus, o Senhor disse que eu ia morrer, mas o diabo, a serpente, está me dizendo que não, e eu quero experimentar aquele negocinho ali. Não tem problema nenhum não, Deus, eu não vou morrer não, eu sou filha do rei, ele me criou da costela de Adão, não tem problema nenhum. Olha o engano aí te tirando do caminho da fé. Olha o engano aí destruindo a tua vida espiritual. Não tem problema, porque hoje a gente está na geração do não tem problema. É como se Deus fosse um Deus amarelão, frouxão, um Deus covarde, um Deus com medo. Deus tem poder para condenar o diabo perpetuamente, mas Deus tem medo de corrigir o filho. Eu não leio esse Deus na Bíblia. Eu não consigo achar esse Deus bobinho, frágil, com medo. Nós precisamos acordar. Eva escolhe ouvir um conselho maligno na caminhada de fé. Quem sabe você está com a vida espiritual, olha, para baixo. Você sabe disso. Eu estou liberando essa palavra para gente que precisa ouvir essa palavra. Ou quem sabe vai ouvir depois de eu ter gravado esse vídeo, depois da transmissão ao vivo. Você vai ouvi-la. Você me pediu para Deus falar com você, meu irmão? Ele está usando a minha boca. Pastora, por mim, bota meu nome aí no caderno de oração. É muito fácil. Mas você tem coragem para chegar para Deus, para dizer quais motivos te levaram a esse pedido de oração? Será que não foi brecha tua, meu irmão? Será que Satanás não tem ganhado espaço noite e dia na tua vida e no teu coração? Escute, um dos primeiros indícios de que Satanás está influenciando você é quando você começa a sentir frieza pelas coisas de Deus. Não quero ir mais para a igreja, eu quero abandonar aquilo que Deus colocou nas minhas mãos. Não tenho mais força para orar, não leio a Bíblia, o louvor que tanto eu ouvi agora já começa a me incomodar. Pequenas coisas que vão acontecendo, mas uma após a outra, vai revelando como está a tua saúde espiritual.
Você já não ora mais pelas madrugadas, você perde o fervor para buscar a Deus. E quando isso entra e se enraiza, você precisa de muita força em Cristo para sair disso. Uma outra coisa que eu quero trazer, aleluia! O diabo jamais falará das coisas de Deus, preste atenção nisso, do jeito de Deus. Não caia no golpe do engano do diabo. Preste atenção o que diz o versículo 5. Porque Deus sabe. Agora imagina o diabo falando das coisas de Deus para Eva. Eva escuta a recomendação de Deus. Agora o diabo ele foi tentar arrumar na vida de Eva, no entendimento de Eva, o que Deus disse para Eva. Escuta o que o diabo disse para Eva. Versículo 5. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vos se abrirão os olhos, e como Deus sereis conhecedores do bem e do mal. O diabo pregando para Eva a palavra de Deus. Isso é a maior mentira. Meu Deus do céu. O inimigo de Deus falando de Deus, da vontade de Deus, para a vida de Eva. Isso é muito sério, queridos. Paulo diz que Satanás, ele se transfigura de anjo de luz para enganar. Você, por estar aí com a soberba lá em cima, porque quando Satanás influencia o nosso coração, o nosso pensamento, a primeira coisa que a gente fica é soberbo. Segunda coisa é que você entra em rebelião. Rebelião é você não se submeter à autoridade, porque agora você se coloca num nível mais alto que a autoridade, para desobedecer a autoridade, para você fazer o que você quer. Terceiro lugar é que você tem a sua própria visão naquilo que você ouviu de Deus. Você estabelece a sua vontade. E pior de tudo, você começa agora a relativizar a palavra de Deus. Não tem problema, pastor. Deus me ama, eu sei que Ele te ama. Experimenta fazer o que você quer na presença de Deus para ver qual é o final disso. Experimenta viver a vida totalmente influenciada por Satanás. E veja se você no final vai receber salvação. É duro dizer isso. Eu não vejo em toda a Bíblia um único exemplo de alguém que não se arrependeu, foi aos pés do Senhor, a sua vida terminar bem. Eu não conheço um exemplo. Aleluia! É interessante na história de João Batista, o primo de Jesus, a diferença de idade entre João Batista e Jesus, pelo menos biblicamente, é o meu entendimento, são de 6 meses. Porque quando Maria vai visitar a sua prima, ela já está no 6º mês de gravidez. João estava ali e ele sacode quando escuta a voz do Senhor. E é interessante que João é enviado a anunciar o caminho de Jesus. Mas João Batista, ele morre primeiro do que Jesus. Herodes manda arrancar a cabeça do apóstolo, do servo do Senhor, e ser colocada numa bandeja. Porque ele se levantou contra as obras do diabo, contra a influência de Satanás na vida de Herodes. Ele não segurou o recado. Ele temeu mais a Deus do que aos homens. Aleluia! E Jesus toma conhecimento de que João Batista morre. E ele prossegue agora. Evangelho, ele é um evangelho de vida, mas ele é de morte para este mundo. Ele é de morte para as coisas do diabo. Louvado seja o nome do Senhor. Tem áreas no teu coração que precisam ser mortas nessa noite, ser levadas à presença de Cristo.
para que haja expressão do sangue, para que a nova natureza flua e brote no teu ser, gerando vida e vida em abundância. Uma outra coisa que eu quero falar: o diabo faz de tudo para que os filhos de Deus não sejam submissos e dependentes do Senhor, mas soberbos, rebeldes e egoístas. O versículo 6 diz assim: Satanás diz que o fruto é bom para dar entendimento, para abrir os olhos, para alguém ser como Deus. O versículo 6 diz: vendo a mulher, ou seja, vendo Eva, que a árvore era boa para se comer, agradável aos olhos, desejável para dar entendimento, tomou-lhe do fruto e comeu e deu também ao seu marido, e ele comeu. Satanás, ele entra na vida de alguém para que essa pessoa fracasse. Mas ele não vai te mostrar o espírito do fracasso. Ele vai te mostrar algo que vai te atrair. O pastor John Bevere, ele tem um livro chamado A Isca de Satanás. É um livro tremendo. Eu aconselho depois você lê-lo. E Satanás, ele usa a isca do sucesso nesse mundo para seduzir muitas pessoas. Dinheiro, fama, glamour, destaque. Lembra do que ele disse a Cristo? Eu te dou a riqueza desse mundo e a glória dele. Se prostrado você me adorar. E diz a Bíblia, aleluia, que Eva olha e cobiça aquele fruto. Ela quer comer aquilo que Deus disse não toque. Na caminhada da fé, a nossa fidelidade a Deus será provada. Você não vai subir fases, você não vai ser promovido para fases espirituais maiores, enquanto você for alguém desobediente. Porque desejar não significa que você vai conseguir. Porque o desejo de Eva foi reconfigurado para ver as coisas que Satanás queria que ela visse, mas que eram opostas à vontade de Deus. Aonde estão os teus olhos? Jesus disse: aonde estiver o teu coração, aí também está o seu tesouro. Aonde está o seu coração? Nesse retorno nosso a cultuar presencialmente, você vai voltar um crente melhor? De que forma você vai voltar? Qual vai ser a influência que Deus vai ter na sua vida, meu irmão? Aleluia! Eva para de olhar para as coisas de Deus. Enquanto há o temor, enquanto a fé está ativa na palavra, Eva convivia diariamente com essas duas árvores no jardim, não tinha problema. Ela nem sequer passava perto. Ela ignorava, como muitos que eu estou falando que ignoravam o pecado, porque valorizavam a santidade, valorizavam um bom testemunho diante das pessoas, o testemunho de Cristo na sua vida. Mas chegou a conversinha mole do diabo no teu pé do ouvido. Alguém das trevas influenciado por ele para te tirar do caminho da santidade, do caminho da obediência e fé à palavra do Senhor. Aí agora você não é mais a mesma pessoa. A tua visão está em outro lugar. Para você servir a Deus, ser fiel a Deus, pouco importa. Tô nem aí. Essa brasa que agora está fumegando. Que Deus tenha misericórdia de nós, queridos. Porque o engano do diabo custa muito caro. Eva olha e deseja aquilo que Deus disse: não coma, não toque. Ela desobedece consciente. Ela se envolve com coisas que Deus disse: não entra nisso, que não é minha vontade. Quando Satanás influenciou a mente de Eva, a vida de Eva, ela comeu. E agora ela começa a compartilhar a quem está à sua volta o espírito de morte, o espírito de fracasso, mesmo sendo dito que era para o sucesso dela, mesmo sendo dito que era para a vitória dela, mesmo que foi dito para que ela seria uma pessoa diferenciada no entendimento.
Ela, além de morrer e de fracassar diante de Deus, ela agora começa a transferir o ensino do diabo. Ela se torna um porta-voz do inferno. Come Adão. Aí Adão, influenciado por Eva, ele até conhecendo a vontade de Deus, ele se deixa ser vencido pela influência da sua esposa. Quantas pessoas são vítimas na própria família de um mau comportamento espiritual? Acha isso a maior naturalidade. Tenha cuidado, querido. Eu estou falando essa palavra debaixo de muito temor. Porque antes de pregar para vocês, primeiro eu preguei para mim mesmo. Precisei me examinar. Eu preciso a cada dia andar tendo maior cuidado com o lixo diário que o diabo tenta levar para mim e para a tua vida. Paulo diz: aquele que está de pé, cuide para que não caia. Está de pé, queridos, é uma decisão tua. Eva estava de pé enquanto obedeceu, enquanto estava na jornada da fé e obediência. Tudo na vida de Eva funcionava. A árvore nunca foi problema para Eva. Mas quando o diabo foi naquilo que Deus disse que não tocasse, Eva se perde no comando. Eva agora toca, come, se envolve, bota para dentro dela o alimento proibido. O alimento que não procede. Aleluia! Da vontade de Deus. Aí é quando a ficha cai. Mais uma coisa que eu quero dividir com vocês nessa noite. Quando a influência da voz do diabo entra na vida daquele que está caminhando a jornada da fé, os danos na vida dos que lhe deram ouvidos serão gravíssimos. Danos espirituais. Danos para a vida secular. Porque agora, em vez de vir o sucesso, o entendimento do bem e do mal, da visão aberta, veio, sabe o que? Luta. Veio dores. Veio pobreza. Veio falta do suprimento de Deus para a vida deles, desse casal. Deus disse: não vão mais comer, vou trabalhar agora. Senhor, fechou a provisão. Quem sabe a tua pobreza, a tua escassez financeira, o desemprego que roda na tua família, a tua falta de sucesso, é porque Satanás influenciou de alguma forma alguma área na tua vida. O que eu estou dizendo é revelação pura do céu. É palavra rema caindo na minha mente para liberar para a tua vida. Uma outra coisa que Eva experimentou: dores físicas. Dores. Eva não sentia dores, mas a partir daquele momento as dores tomaram conta do corpo dela. Olha quanta mazela Satanás deixou por causa daquela conversinha mole dele, bonitinha. Não é agradável, vá, coma. Tenha cuidado, queridos, com aquilo que é agradável para a tua carne, mas não é agradável para Deus. Se a nossa vida não estiver em santidade absoluta com a palavra, de parceria com a fé na palavra de Deus, a gente vai se arrebentar. Eva agora e Adão são expulsos da presença do Senhor. Não desfrutam mais da presença gloriosa por causa da influência do diabo e obedecê-lo. Jesus disse que ninguém pode agradar a dois senhores, porque um há de amar e o outro há de odiar. Um há de amar e o outro há de aborrecer. E Deus não é um Deus que vive um relacionamento de adultério. Não tem problema, você pode me servir, mas de vez em quando, se você quiser servir o diabo também, não tem problema. Eu sou um Deus belezal, está tudo certo. Deus não trata ninguém assim. Ou você é dele, ou você não é.
Tanto é que na sua volta, ele não vai levar o que não é seu. Ele só vai levar o que é dele. Bendito seja o nome do Senhor. Aleluia! Uma outra coisa. A culpa, o medo e a nudez são reveladas diante da voz poderosa do Senhor. Versículo 8, a palavra diz o seguinte: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e a sua mulher, por entre as árvores do jardim. Tentam agora se esconder, como se não tivessem feito nada. Se vitimizam na presença de Deus, enquanto Deus conhece tudo. Nem toda a história que você contou foi do jeitinho que você contou. Lamento lhe dizer isso. Nem tudo que você trouxe às pessoas como verdade foi de fato verdade. Que Deus nos ajude, queridos. Porque havia culpa. E aí, quantas vezes a gente tenta camuflar a culpa na presença de Deus, se vitimizando. Ah, pastor, mas eu não queria fazer, Deus sabe. Mas você fez. Consciente ou inconsciente, você fez. A motivação, se certa ou se errada, não vai te poupar da consequência. O grande problema nosso como igreja é esse. É que a gente erra, mas a gente não quer admitir as consequências do erro. E interessante que a gente avisa o tempo todo. A palavra anuncia as consequências da desobediência, da caminhada, da vida na fé, no Filho de Deus, de todo jeito. Você só vai viver a vontade de Deus perfeita. A fé de Deus só vai funcionar na sua vida se você seguir as recomendações da palavra. Não tem como ela funcionar de outra forma. Não existe atalho, não existe um livro paralelo para Deus te orientar se não for a própria palavra dele. Aleluia! Uma outra coisa é que não existe lugar para fugir do olhar penetrante do Senhor sobre a vida dos seus filhos, dos seus servos. Versículo 9 e 10 diz: chamou o Senhor Deus ao homem e lhe perguntou: onde estás? E Adão disse: eu ouvi a sua voz, mas eu tive medo e me escondi. Medo. Por que Adão e Eva não tinham medo antes de tudo isso acontecer? Por que Adão e Eva não se preocupavam em estar por trás de árvore enquanto não tocaram e nem comeram no fruto que Deus proibiu? Porque não havia culpa. A culpa, ela pesa. Davi disse que enquanto ele calou o pecado dele, em um dos seus famosos salmos penitenciais, quando ele peca com Batseba, a Bíblia disse que a mão de Deus pesava noite e dia sobre ele. Não tem como você andar na influência do diabo e saber que pecou e estar em paz. É preciso o desejo de voltar para o trilho da jornada, da caminhada da fé e pedir a Deus misericórdia. Muita. E para finalizar, a confissão do pecado não vai nos livrar de vivermos as consequências dele. Porque você, quando decidiu pecar, a primeira coisa que você vive é a paralisia do propósito. Deus separar o propósito dele e você para tratar você. Se você for até ele e se arrepender. Porque muitas vezes a gente espera que Deus venha até a gente, mas não foi Deus que errou, fui eu que errei. Às vezes a gente tenta inverter, faz birrinha, faz caretinha, começa a ficar ausente achando que Deus vai dizer: não, por favor, volte. Ele não faz assim. Ele vai te convencer que você errou. E que é necessário se realinhar, ir aos pés dele, confessar, buscar a misericórdia. Salomão disse que aquele que não confessa os seus pecados jamais prosperará.
mas aquele que confessa e deixa, encontra misericórdia. O perdão não vai anular você de viver a consequência do Senhor. Adão e Eva foram expulsos do Éden. Adão e Eva não receberam mais provisão de Deus. Adão e Eva perderam a presença de Deus sempre na virada do dia, por causa de uma atitude de desobediência. Quem sabe você nessa noite, a sua vida não tem funcionado, porque você é alguém que desobedece a Deus conscientemente. E Deus está me levando para dirigir-me a você, para te dizer nessa noite: volta para o centro da minha vontade. Volta para o centro da obediência à minha palavra. Para que a minha mão volte a ser favorável a você. Para que você volte a experimentar a paz. Eu quero, antes de orar, encerrando, eu quero orar pela sua vida. E se essa palavra falou forte ao teu coração, posta aí nos comentários: somente Deus falou comigo. Só isso. Eu vou te dar 1 minuto para você escrever, para orar pela sua vida. Louvado seja o nome do Senhor. Estou falando isso debaixo de muito temor, queridos. De muita graça de Deus. Deus falou com você, posta aí. Se essa informação pegou você nessa noite, escreve, testifica. Deus, obrigado por falar comigo. Obrigado por me colocar no trilho da sua vontade. Obrigado, Senhor, porque eu não estou morrendo. Porque Satanás trabalha para te matar, não é para realizar nenhum desejo teu, não. Desejo que vai trazer vida e vida abundante, você é o desejo de Deus para a tua vida. Porque diferentemente disso, tem morte. Deus falou com você, posta aí. Eu vou orar por você. Vou te dar mais 30 segundos antes de orar. Aleluia! Aleluia! O Senhor disse que as suas ovelhas conhecem a sua voz. As ovelhas do Senhor conhecem a sua voz. Pai, no nome de Jesus, nós nos unimos agora em oração a proclamar a Tua palavra, a abrir o nosso coração, o nosso entendimento para a mesma. E declaramos que Satanás não vai roubar a Tua palavra, nem vai influenciar com confusão a nossa mente, a nossa vida, com a confusão dele para nos afastar de Ti. Nos perdoa, Senhor, por cada pecado consciente, por cada brecha, por cada legalidade dada conscientemente, Pai. Buscamos a Tua presença, a Tua misericórdia, para que sejamos livres do engano do diabo, da morte precoce espiritual. Nos ajuda a andarmos no trilho da fé, no trilho da verdade, no trilho da obediência, para que o Teu nome seja glorificado, Pai. Eu Te agradeço nessa noite, pela Tua palavra liberada. Declaro o poder de Deus operando, cancelando as obras das trevas, blindando o Teu povo com a sua armadura, com a aspersão do Seu sangue, porque maior é aquele que está em nós do que quem está no mundo. Que Deus te abençoe, que o Senhor te dê uma noite de sono abençoada, maravilhosa, na cobertura dos anjos dele. Aleluia! E que a sua graça seja sempre sobre sua vida, sua família, e que Satanás e os seus demônios batam em retirada de onde quer que você esteja, no nome de Jesus. Amém. Deus abençoe vocês. Estamos encerrando a transmissão